Olá, graça e paz. Hoje vamos dar seguimento à nossa série, falando a respeito de fundamentos, a respeito de uma vida estável. Falaremos hoje a respeito dessa nossa vida no dia a dia, o que nós temos refletido, onde andamos como uma vida normal ou como uma vida natural, algo que vai se desenvolvendo no dia a dia nosso. Nada como uma vida comum, né? Dentro do conceito de uma vida natural, queria comentar hoje sobre uma vida sobrenatural. Quando o sobrenatural passa a ser natural na vida de uma pessoa. Ou, em detrimento da vida comum, uma vida que realmente faça a diferença. Isso pode fazer totalmente a tua cabeça virar de cabeça para baixo. Agora imagina comigo. Imagina aqui uma terra, ok? E nessa terra ela é algo que vai representar a sua e a minha vida, só que vivendo com as coisas que esta terra nos dá de alimento, de suprimento para o nosso dia a dia, o que a Bíblia chama de este século ou esta era. Simplesmente estamos falando a respeito dos pensamentos comuns no nosso meio, junto com as pessoas que nós convivemos, ou seja, nada mais, nada menos do que o senso comum que nós temos uns com os outros. Ok? Então imagine você que o que nós estamos aqui tentando representar de uma maneira bem clara, ou seja, quando a gente até brinca, né? Precisa desenhar para que a gente entenda as coisas. Então nós estamos mostrando aqui a nossa vida hoje comparada a uma árvore, ok? Uma árvore plantada nesta terra, ou seja, a nossa vida ela recebe toda a influência, toda a alimentação, todos os nutrientes, tudo que nós precisamos para o nosso dia a dia dessa terra, ou seja, deste século. O que a minha vida e a sua vida produz no dia a dia são representadas através desses frutos, ok? Eu escolhi essa tonalidade um pouco mais escura, de propósito mesmo, porque se os nutrientes são provenientes desta terra, deste século, deste mundo, então o que é que a nossa vida ela tem produzido com relação, por exemplo, a relacionamentos, ok? Então, relacionamento no nosso dia a dia, por exemplo, a gente xinga o nosso chefe, ou a gente xinga os nossos colegas, a gente também produz no nosso dia a dia frutos com respeito ao nosso jeito de falar, ao nosso linguajar, ok? Então, o nosso vocabulário, a nossa maneira de tratar as pessoas, se a gente grita, se a gente não grita, tem a ver com o nosso linguajar. Outra coisa que nós podemos citar aqui são vidas que são representativas, são como um teatro. A gente vive algo dentro de casa, nós somos uma pessoa, nós gritamos, nós falamos, e aí fora de casa nós somos suaves. Agora, dentro desse contexto de terra, imagine você que acima da terra nós temos o céu. Eu vou representar o céu através dessas nuvens, e
a ideia que eu quero trazer hoje, e eu estou representando através de desenho para que a gente possa gravar na nossa mente, porque nós somos seres visuais. Nós, quando vemos algo, nós temos a possibilidade de gravar, sabe? Então, continuando no pensamento a respeito de vida, veja bem, se você tem uma vida que é alimentada pela terra e nós temos produzido frutos maus, o que implica é que então nós precisamos ser transplantados. Nós necessitamos de um transplante da nossa vida. Nós precisamos sair dessa influência que este século promove e levar a nossa vida plantada no céu. A nossa vida precisa estar recebendo nutrientes, precisa estar entendendo os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. Pensamentos de bem e não de mal. Só que esse contexto é um contexto onde o Senhor ele está realmente corrigindo o seu povo. E nós precisamos compreender que o nome dele, a santidade dele, é o que vai gerar em nós frutos, conforme a gente gosta de ver, frutos vermelhinhos, frutos saudáveis, frutos como a palavra fala, bons e duradouros. Frutos que vão refletir, por exemplo, da mesma maneira nos nossos relacionamentos. Só que os relacionamentos que ele vai realmente trazer mudança são os relacionamentos, o vertical, ou seja, o nosso relacionamento com o Pai, com a família do céu, e o nosso relacionamento horizontal, ou seja, nosso relacionamento com as pessoas, com os nossos irmãos. Outra coisa, quando a gente recebe o governo do Espírito Santo em nossas vidas, nós conseguimos ter controle da nossa língua, controle do nosso linguajar, controle do nosso falar, o nosso temperamento, o nosso jeito de tratar as pessoas começa a mudar, até o nosso vocabulário muda. Outra coisa que passa a acontecer na nossa vida, a nossa vida não é mais um teatro, mas é como a palavra fala, nossa vida, nosso dia a dia passa a ser atitudes que são condizentes com o nosso sim, com o nosso não, a gente passa a ter comportamentos correspondentes a uma vida que traduz como se fosse uma vida de ponta cabeça. Uma vida que anda na contramão desse mundo, na contramão do que este século promove e nos tenta, colocando no nosso coração, na nossa alma, coisas que são atrativas, mas que não têm absolutamente nada a ver com o reino dos céus. Então, é sobre isso que nós vamos falar. Vamos lá comigo? Bom, querido, como você viu no desenho que a gente fez ali, para fixar mais na nossa mente, no nosso íntimo, porque nos ajuda tanto quando a gente vê um desenho, a gente consegue entender as representações que a gente traça ali. Então, o que a gente quer falar hoje é justamente sobre isso. A gente quer falar sobre a fé como a raiz de uma árvore, e a árvore representando a minha, a tua vida, a vida da igreja. E dentro desse assunto que a gente está falando, a gente está pavimentando o caminho para que a gente seja a igreja gloriosa. Ou o que, mesmo que sequer a gente faça só a pavimentação para o caminho, porque
para que esse templo seja edificado, ele precisa ter bons alicerces. Ele precisa ter na fé o firme fundamento de uma igreja que vive o sobrenatural de Deus, que é casa de oração, que é a habitação do Espírito Santo, onde o Espírito Santo ele está ali há liberdade, onde o Espírito Santo está sobre ali há poder. Assim também na vida do Senhor Jesus, foi dessa maneira. Ele foi batizado, ele foi cheio do Espírito Santo, o Espírito Santo o levou para o deserto, lá ele foi tentado durante 40 dias em jejum e saiu de lá, a palavra fala, cheio do poder do Espírito Santo. Ou seja, é necessário a gente estabelecer a fé como firme fundamento para a nossa vida. Porque a palavra fala que o justo viverá pela fé. E sem fé é impossível agradar a Deus. E é por isso que a gente está, assim como o Senhor Jesus fazia repetidas vezes as mesmas lições. Muitas vezes ele falava do reino dos céus através de várias e diferentes parábolas para tentar explicar o que ele queria dizer. Então, dessa maneira, nós vamos tratar hoje a fé como uma raiz de uma árvore. O texto base que eu queria trazer com vocês são dois hoje. Marcos 11, do 12 ao 26. É um pouquinho longa a leitura, mas eu vou ler aqui com vocês. A palavra do Senhor diz assim: No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas. E não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim. Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: a minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos. Mas vocês as transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele, porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Então Jesus respondeu: tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam. E assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês, que está no céu, perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. Vamos ler só mais outro capítulo, agora no livro de Lucas, capítulo 13, do verso 6 ao 9. Então, Jesus contou esta parábola. Certo homem tinha uma figueira na sua plantação de uvas. E quando foi procurar figos, não encontrou nenhum. Aí disse ao homem que tomava conta da plantação: olhe, já faz 3 anos seguidos que venho buscar figos nesta figueira e não encontro nenhum. Corte esta figueira. Por que deixá-la continuar tirando a força da terra sem produzir nada? Mas o empregado respondeu: patrão, deixa a figueira ficar mais este ano. Eu vou afofar a terra em volta dela e pôr bastante adubo. Se no ano que vem
ela der figos, muito bem. Se não der, então mande cortá-lo. Querido, eu queria orar, feche os teus olhos, coloca a tua mão no coração. Papai, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Nós estamos diante da tua escritura sagrada, Pai, inspirada pelo teu Espírito, escrita por homens. Nós acreditamos na Bíblia de capa a capa, Pai. Papai, nós oramos te pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê discernimento, Papai. O Senhor nos dê revelação personalizada, Pai. Que a cada um de nós, aqueles que estiverem ouvindo esta mensagem, onde quer que estejam, quando é o horário, o dia que eles estiverem ouvindo esta mensagem, Pai, que seja a tua palavra poderosa, Pai, que discerne a alma do Espírito, Pai. Que o Senhor possa trazer, Senhor, em nome de Jesus, alimento, Pai, alimento saudável que nutre a vida de qualquer pessoa, porque o Senhor é um Pai amoroso que deseja abraçar e acolher cada pessoa, Pai. Nós oramos, Senhor, no amoroso, poderoso nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, amém e amém. Queridos, vocês perceberam que nós lemos aqui duas parábolas a respeito de figueiras, e as figueiras, elas não deram frutos. Naquela primeira, o Senhor Jesus, ele estava com fome, ele queria um figo ali para matar a fome dele. Na segunda ali, o dono era o dono de uma videira, mas ele tinha uma figueira ali, e ele queria também que a figueira desse frutos. Mas ali o jardineiro falou, não vamos cortar ainda não, vamos crer, vamos investir, vamos apostar, vamos ensinar, e vamos afofar a terra, vamos cavar em volta, vamos jogar adubo e vamos esperar mais um ano. Então, sabe, você consegue perceber que as duas eram figueiras, identidade elas tinham, mas a função que era alimentar as pessoas com figos, nenhuma das duas apresentava. E muitas vezes eu vejo nisso um paralelo com uma vida religiosa, com uma vida onde as igrejas, nós estamos vivenciando anos e anos e anos, numa vida rasa, numa vida como nós escrevemos ali no desenho, uma vida normal, uma vida natural, uma vida comum, uma vida medíocre, uma vida que não muda, não sai do lugar. Muitas vezes você pode olhar para a tua vida, não sei quantos anos você está vivendo dentro de uma igreja, dentro de uma congregação, convivendo com os irmãos, ouvindo suas pregações, participando de conferências, e orando, e lendo a Bíblia, e parece que não acontece nada, parece que não muda nada, não tem transformação, sabe? Não há mudança, sabe? São vidas assim que simplesmente vai se vivendo, né? Outro dia eu estava conversando com algumas colegas ali da minha esposa, e a gente chegou à conclusão que antes a gente achava que o tempo passava rápido porque a gente trabalhava, a gente não parava, a gente tinha um monte de coisa para fazer fora de casa, e era isso, era aquilo, então não dava tempo de fazer as coisas. Só que a gente está confinado dentro de casa já faz 3, 4, 5 meses, sei lá quanto tempo, e o tempo continua voando, e o tempo continua passando, e a gente tem coisa que a gente queria fazer, a gente não está fazendo. Se queria arrumar um armário, um guarda-roupa, e o negócio continua do mesmo jeito. E o tempo está voando. Então, você vê que se a gente não parar e olhar para dentro de nós, onde é que nós estamos pegando nutrientes para a nossa vida, absorvendo coisas do dia a dia, qual é a origem desses alimentos que nós temos consumido?
que é que nós temos ouvido, o que é que nós temos lido, quais os tipos de conversa nós temos tido, qual é o assunto que não sai da nossa boca, porque o assunto que não sai da nossa boca é o que o nosso coração está cheio. Então, nós precisamos parar um pouquinho e tentar compreender onde é que nós estamos fincando as nossas raízes. Então, olha só, eu vou dar um exemplo muito simples. Eu fui esses dias no açougue, e lá no açougue eu fui assim, tratado com desdém, fui tratado com desprezo, e aquilo dentro do meu íntimo eu fiquei indignado com aquilo. E aí quando eu terminei lá a minha compra, coloquei o pé ali no passeio, aí o Espírito Santo falou assim, cara, não é esse tipo de pensamento que eu espero ver na tua cabeça, na tua mente, no teu coração. Porque, pensa comigo, será que aquela senhora, ela não tinha motivos para te tratar daquela forma? Não, beleza, você tratou bem, você foi educado. Mas assim, no teu íntimo, eu quero mexer com algumas coisas que você pensou, você ficou indignado, porque muitas vezes aquela senhora, ela está vivenciando uma fase difícil na vida dela. Então, naquele momento, querido, querida, eu fui assim tremendamente corrigido, tratado pelo Espírito Santo. Então, eu fiquei meditando no caminho de volta para casa, falei assim, puxa vida, quanta coisa na minha vida eu preciso ser tratado, eu preciso ser melhorado pelo Espírito Santo, eu preciso realmente, muitas vezes, tomar essas invertidas dele, porque senão eu não vou mudar, eu não vou sair da mesmice, eu não vou sair da mediocridade, sabe? Então eu olho para aquelas figueiras, eu vejo que é como se fosse o que a gente chama, por exemplo, de uma vida vegetativa, sabe? Uma vida vegetativa que a pessoa que está em coma, ela não pode fazer nada. Ela precisa que as outras pessoas as ajudem nas suas necessidades. É uma vida vegetativa. Até quando? Até quando nós, como igreja, a gente vai compactuar com uma vida vegetativa? O Senhor, Ele espera de mim e de você que a gente gere frutos. E querendo ou não, falando sério, a gente dá fruto. Querendo ou não, uma coisa, uma atitude ou outra, que nem a gente colocou no desenho lá, sabe? As nossas atitudes, os nossos relacionamentos, as nossas palavras, quem nós somos, elas são frutos. Por quê? Porque o fruto, como a gente disse em vídeos anteriores, o nosso fruto, as nossas atitudes, as nossas palavras, quem é que colhe, quem é que se alimenta deles, quem é que recebe eles? São as outras pessoas, são as pessoas com as quais nós convivemos. Então, de uma maneira ou de outra, a gente acaba frutificando. Agora, que tipo de fruta é? É aquela fruta de cor feia ou é aquela fruta de cor bonita? Ou seja, é uma fruta regada e alimentada através deste século, através desta era, através dos pensamentos deste mundo? Ou são frutos que vêm regados com as águas do trono de Deus? São frutos que vêm com o pensamento e a cultura do reino de Deus, ou seja, do governo do Espírito Santo sobre a nossa vida. Porque aquela indignação que eu tive, depois o Espírito Santo foi ministrando misericórdia na minha vida, sabe? Então, todas essas coisas vão trazendo em nós mudança, vão trazendo transformação. Então,
o que a gente entende de tudo isso? O problema se encontra nas nossas raízes, onde é que a gente tem fincado, de onde a gente tem retirado o que nos alimenta no dia a dia, o que alimenta o nosso pensamento, nosso jeito de raciocinar as coisas, de visualizar as coisas, as situações, as circunstâncias do dia a dia. De onde é que a gente tem retirado? Porque se eu e você, a gente olhar para a nossa vida e perceber que a nossa vida, ela ainda é uma vida normal para todas as pessoas, sabe? Se a gente continua, por exemplo, tem um ditado antigo de um jogo, na verdade, coitado do Gerson, né? Ele era um jogador da seleção brasileira de 1970, uma determinada marca de cigarro chamou ele para fazer uma propaganda e ele se arrepende até hoje, porque no final ele falava assim, porque o importante é levar vantagem em tudo, certo? Então, essa mentalidade de levar vantagem em tudo, ela impregnou na nossa vida, na nação brasileira, que hoje em dia o certo é levar vantagem em cima de outra pessoa, é ter um lucro abusivo em cima de um cliente, é passar a colega para trás por causa de uma promoção. Então é uma mentalidade que faz parte de algo que mais para frente a gente vai falar sobre isso, que a gente denomina como evangelho de Satanás, porque importante é levar vantagem em tudo. Isso é terrível. Do ponto de vista de relacionamento horizontal, ou seja, relacionamento uns com os outros, isso é terrível. Isso traz contenda, isso traz briga, isso traz discussão, isso sem falar em morte, né? Assassinato. Então, entrando nesse sentido aqui, o que eu queria tratar hoje é, eu e você, a gente precisa de um transplante. A gente precisa mudar onde é que a gente está enraizado no solo deste século e enraizar no solo do céu. Queria comentar a respeito da palavra que está escrito lá no livro de Ezequiel, no capítulo 36, do verso 26 ao 27. O Senhor diz assim através do profeta: Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Você percebe que o Senhor ele fala de um novo coração. O Senhor ele fala de um novo espírito. Você concorda, querido, querida, que para que a gente tenha um novo coração, para que a gente tenha um novo espírito, é necessário nascer de novo? Acompanha comigo 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 3, o apóstolo Paulo diz assim: Vocês manifestam que são carta de Cristo. Olha que coisa linda. Produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Paulo ele foi assim inspirado pela poesia do Espírito Santo, falou assim: quando vocês depositarem fé no Senhor Jesus, que é o firme fundamento, que é a rocha onde a gente deve fincar toda a nossa crença, todo o nosso ser, tudo aquilo que a gente acredita, a gente fincar nele, nós teremos um coração novo. Nós teremos nesse coração novo as leis, todas elas escritas lá. Não por peso, mas por amor. Não por peso, mas por gratidão. A gente vai ter uma vida andando
cumprindo a lei prazerosamente, automaticamente, coisa que vem de dentro, vem de cor. Quando a gente fala de cor, sabe de onde vem essa palavra? É do coração. A gente vai ter a lei de cor. Ela vai ser praticada naturalmente. Por quê? Porque a gente tem um coração novo, onde nele está escrito toda a lei. A gente tem um espírito novo, onde dele propaga o Espírito Santo do Deus vivo. Então, você entende que esse transplante da nossa vida, quando a gente decide, fala assim, não, eu decido viver sendo nutrido pelo céu, recebendo direção do Espírito de Deus. Então, para isso, só se a gente nascer de novo. Foi esse o ensino que Jesus deu para o fariseu, para o Nicodemos. Está lá em João 3, no verso 3, Jesus respondeu para o Nicodemos: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Outra tradução fala, se alguém não nascer do alto, ou seja, vamos plantar a nossa semente lá, porque é do alto que nós precisamos nascer, é do céu que a gente precisa nascer, é desse transplante que a gente está falando hoje. No livro de João, capítulo 1, do verso 12 ao 13, a palavra do Senhor diz assim: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. São nascidos de Deus. Todo aquele que deposita fé no Senhor Jesus, todo aquele que crê nele de coração, nasce de Deus. Deu a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Você percebeu que esse contexto todo que a gente está falando das figueiras, você leu junto comigo, é o contexto que o Senhor Jesus, ele tinha chegado em Jerusalém montado num jumentinho. Ali a palavra fala que ele deu uma geral no templo, ele olhou com zelo o templo, depois ele foi embora, aconteceu o lance da figueira. Aí quando ele volta, ele já volta já assim com aquele zelo, com aquele amor, com aquela dedicação pelo templo de Deus. E quando a gente fala em templo de Deus, a gente está entendendo que é a igreja de Deus. E não pode haver dentro da igreja um ambiente voltado, por exemplo, o que é que deixou Jesus assim indignado? E ele virava a mesa, e ele espantava pombo, ele mandava embora animal, não deixava ninguém mais entrar no pátio com o animal. Por quê? Porque eles estavam transformando o templo do Deus vivo em lugar para ganhar dinheiro. E não podemos falar aquela máxima, né, que qualquer semelhança com fatos atuais terá sido mera coincidência. Só que não. Então, o que é que trazia aquela indignação no coração de Jesus? Falei assim, gente, a casa do meu pai foi chamada nas Escrituras de casa de oração. Casa de oração, ali a gente entra em contato com o Deus vivo, ali a gente fala com Ele, ali a gente derrama o nosso coração, ali a gente fala das nossas petições. É ali que Ele nos ouve, é no nosso coração, é no nosso íntimo, é no nosso meio. Nós, como igreja, nós somos aquela intersecção entre o céu e a terra. Por isso, quando eu desenho a árvore plantada no céu,
os frutos eles estavam voltados para baixo. Por quê? Porque a nossa atitude, a nossa vida de ponta cabeça, a nossa vida que anda na contramão, na verdade, ela vai alimentar aqueles que ainda não conhecem a Deus. Para quê? Para que eles possam voltar os olhos do coração para o céu, para Deus. E ali eles receberem, assim como a gente leu em João 1, receberem o privilégio de serem chamados também filhos e filhas de Deus. Esse é o projeto nosso como igreja. Isso é o que nós estamos aqui para fazer enquanto o Senhor Jesus não volta. Essa é a nossa função como igreja. É isso que Ele espera de nós aqui, que os nossos frutos alimentem essas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então, quando o Senhor ele fala que a gente precisa permanecer com as nossas raízes fincadas no céu, significa que enquanto a gente mantiver o nosso pensamento, o nosso raciocínio, o nosso comportamento ainda baseado nas coisas do dia a dia, do pensamento desta terra, formatado pelas coisas deste mundo, a nossa vida não vai mudar, a nossa vida vai continuar, mas a nossa vida não vai fazer diferença. Por quê? Porque nós somos iguais. Porque nós estamos querendo levar vantagem, por exemplo, dentro de um contrato de trabalho, por exemplo, nós queremos usar de pequenas mentiras, nós queremos usar de meias verdades. Para quê? Para poder tirar vantagem. Então, assim, a gente continua sendo igual ao mundo. E não é isso. Uma vida que é plantada no céu é uma vida que vive de ponta cabeça para os conceitos, para os princípios deste mundo, para as coisas que o evangelho de Satanás ensina. Sabe? Tem determinadas coisas no evangelho de Satanás, por exemplo, um dos versículos principais do evangelho de Satanás é: eu tenho direito de ser feliz, eu quero ser feliz, eu preciso ser feliz, eu fui feito para ser feliz. Sabe, isso tira completamente o foco das coisas do reino de Deus. Porque se a gente ficar correndo atrás da nossa própria felicidade o tempo todo, nós não seremos nada mais, nada menos do que pessoas voltadas para si mesmo. Assim como a gente viu a figueira que só dava folhas, uma figueira que deixou o Senhor Jesus tão indignado que ele secou a figueira. E quando ele ministrou isso para os discípulos ficaram espantados e viram que aquela figueira havia secado diante das palavras do Senhor Jesus. O que o Senhor Jesus ministrou na vida dos discípulos? Ministrou a respeito de fé. Ele falou a respeito de fé, ele disse que, queridos, se vocês tiverem fé e acreditarem e crerem naquilo que vocês estiverem declarando, se vocês declararem para um monte que ele se jogue ao mar, ele vai sair de onde ele está, ele vai se jogar no mar. Quando você começar a entender todas essas coisas e decidir receber nutrientes somente do céu, a tua boca passa a jorrar somente água viva, água doce, não mais amarga, não mais palavras duras, mas palavras de fé, palavras de misericórdia, palavras de amor. Então, quando o Senhor ele fala a respeito de permanecer
Nós vamos ler ali a parábola que fala a respeito da videira, em João 15:4. O Senhor diz assim: permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Ou seja, quando a nossa vida, todo o nosso ser, a gente decide ser transplantado para o céu, a gente passa a receber palavra, revelação, discernimento, conhecimento das coisas do céu. A gente decide não mais viver recebendo a influência das pessoas. A gente decide não mais se submeter à influência das mídias, à influência do que a TV fala, do que a internet propaga. A gente não fica mais sujeito a toda essa influência, toda essa inundação de informações que a gente, aqui nessa terra, a gente está sujeito. O evangelho de Satanás, ele vai sobrecarregando a nossa mente. Na verdade, nada mais é do que a velha estratégia que Faraó usou contra o povo no Egito. Assim, vamos sobrecarregar esse povo de trabalho, vamos sobrecarregar esse povo de informação, e vocês vão ter que produzir, vocês vão ter que gerar coisas, vocês vão ter que trabalhar, vocês vão ter que ser ativistas, vocês vão ter que ser grandes produtores de algo que favoreça a comunidade, favoreça a sociedade. Vamos lá, gente, vamos fazer boas obras, vamos fazer tijolos, vamos fazer. E é semelhante à história de Marta e Maria. Marta era uma moça que queria servir, era coisa linda, mas assim, ela não parava, ela se preocupava com as coisas, e tem que fazer isso, e tem que fazer aquilo, ela preocupada com as regras, e a Maria não me ajuda, não é possível, isso não está certo. E aí Jesus vira para ela e fala assim: Marta, Marta, aquieta, Maria escolheu a melhor coisa, Maria escolheu ser alimentada pelo céu. Para de ficar pensando nas coisas deste mundo. Quando Pedro ele fala para Jesus, fala assim: Jesus, você não vai morrer não, cara, para com isso, você vai continuar aqui com a gente, você vai ter seu ministério aí, seu ministério vai explodir no mundo todo, você vai ser conhecido no mundo todo. Para com esse negócio de morrer, você não vai morrer não. O que Jesus vira e fala para o Pedrão? Assim: arreda, Satanás, você pensa com as coisas desse mundo, você pensa como homem, você tem que pensar como o céu pensa, você tem que pensar como o Espírito Santo traz revelação para o teu coração. Isso porque o Pedro tinha acabado de receber uma revelação do Espírito, falando que quando Jesus perguntava: quem vocês pensam que eu sou? Pedrão vira para ele e fala assim: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, a gente precisa ficar muito atento, porque o evangelho de Satanás não para de martelar informações na nossa mente, sabe? E tem algo que muitas vezes a gente é tentado a reclamar das coisas que a gente está vivendo no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, até na nossa igreja, sabe? É um negócio que chama de reclamação, de murmuração. Isso daí, dentro do evangelho de Satanás, a gente chama de intercessão demoníaca. Nós reclamamos tanto, que aquilo acaba virando uma maldição na nossa vida. Então a gente precisa entender que a nossa vida, enquanto nós como igreja, a gente não olhar para nós e reconhecer
que a igreja está vegetando, a gente não vai sair dessa mesmice e dessa vida medíocre que não muda, não tem transformação, não acontece grandes coisas na nossa vida. Nós somos gratos pelas coisas que o Senhor já fez na nossa vida, mas os anos vão passando, o tempo vai voando e as mudanças que a gente tanto espera não acontecem. As orações que a gente faz, a gente não tem recebido resposta. E uma das coisas, um dos frutos e dos grandes frutos que a palavra fala lá em João 15, quando o Senhor Jesus fala, permaneçam em mim, quando a gente recebe nutriente do céu, sabe qual é um dos maiores frutos que você e eu vamos ver na nossa vida e na vida da igreja? Respostas de oração. Esse é um dos maiores frutos que você vai ver. É uma igreja que começa a vivenciar o sobrenatural de uma forma natural. Quando o fogo cair do céu e as pessoas se espantarem, você vai virar para elas e falar assim, é assim mesmo. Quando a gente ora e a gente pede para o Senhor mandar fogo do céu, Ele manda. Sabe, quando a sombra do profeta passava curando enfermos, e as pessoas vão falar assim, meu Deus, a sombra do profeta curou. A gente vai olhar e fala assim, é normal, é natural. A vida no reino de Deus, no reino dos céus, no governo do Espírito Santo, é assim mesmo, é natural. Gostaria que você pensasse nisso e decidisse reconhecer que a nossa vida ainda está plantada na terra, mas a gente pode escolher plantar a nossa vida no céu, para a glória de Deus. Queria orar com você. Papai, nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos tratado, sarado, curado, papai, como igreja. Nós nos rendemos, Senhor, ao teu grande amor e à tua misericórdia que o Senhor tem por nós. Papai, nós oramos te pedindo que o Senhor venha sobre nós, o Senhor venha em nós e nos transplante, Pai. Transplanta o nosso coração, dá para nós um coração novo, um espírito novo, papai. Faz a gente nascer de novo, a gente quer ter a nossa vida transplantada para o céu e receber do céu, papai. Assim como a tua palavra fala em Colossenses, que a gente precisa pensar nas coisas lá do alto e não nas que são aqui da terra, papai. Que a nossa vida seja o tempo todo, Pai, o tempo todo, com o nosso pensamento, com o nosso entendimento, com a nossa fome e sede, Pai, das coisas que estão no teu coração, papai. Porque nós sabemos que o Senhor nos amou primeiro, nós somos teus, papai, e o Senhor é nosso, para que a glória seja tua, a alegria tua seja grandiosa, a nossa alegria também seja completa, papai, em nome de Jesus. Amém. Senhor te abençoe, Senhor te guarde, seja uma árvore plantada no céu, para a glória de Deus. Amém. Um beijão no teu coração.